Significado do renascimento espiritual. Bom, essa pergunta ela é atribuída às pessoas que estão no mundo, estão no pecado, porém elas conhecem ao Senhor Jesus e se convertem a Ele através de uma nova vida, né? Através do Espírito Santo. Uma verdadeira conversão, né? Uma verdadeira vida com Deus é criada, né? É desenvolvida naquele meio. Jesus disse algo aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 34. Ele fala isso aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que cometer pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho, ele fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, que Jesus quis colocar dois tipos de servos, e existem dois tipos de servos neste mundo. Aquele que serve ao mundo, ao pecado, e aquele que serve ao Senhor Jesus, a Deus, a Ele. E você reparar que no versículo 36 Jesus fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ler aí na sua Bíblia, o Filho está em maiúsculo, está em letra maiúscula. E a Bíblia inteira, quando ela vai se retratar a divindade de Deus em si, quando ele vai se referir a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, sempre começa com letra maiúscula. Então, e quando a gente vê que a Bíblia fala sobre Deus, só que Deus está em minúsculo, Espírito, só que Espírito está em minúsculo, então é outra coisa. Se tá na Bíblia Deus em minúsculo, tá falando de outros deuses. Como diz na Bíblia, né? Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento, né? Dos incrédulos. Ou seja, esse Deus está em minúsculo, né? Porque esse Deus que a Bíblia está se referindo é o diabo. E o diabo, ele é o Deus deste mundo. Deus em minúsculo. Porque o verdadeiro Deus, né? É o criador de todas as coisas. E a Bíblia sempre se refere a Deus como letra maiúscula, né? Então, o Filho que a Bíblia diz aqui, e Jesus, no caso, diz, ele está se referindo a ele mesmo, né? Jesus tinha uma linguagem bem poética, né? Eu admiro dessa forma, que Jesus tinha uma visão poética, que ele falava tipo assim: Filho do homem, né? Seu filho vos libertar, eis o filho do homem, né? Filho do homem. Ele sempre falava filho do homem. Se você reparar, ele fala filho do homem. Dificilmente ele atribuía a ele, ao Messias, ao filho de Deus. Ele nunca falou assim, tipo assim, eu sou filho de Deus, assim de cara. Mas ele falava filho do homem, filho de Deus. Ele se referia em terceira pessoa, podemos dizer assim. Ele nunca se atribuiu a ele mesmo diretamente. Se você reparar na Bíblia isso, você vai ver. Então, esse versículo 36 é uma dessas. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está falando dele mesmo aqui. Só que ele está falando em terceira pessoa, né? No caso, ele está se referindo como se fosse uma outra pessoa, mas no caso é ele em si. Então, essa visão que a gente tem é que existem dois tipos de senhores e dois tipos de servos. O senhor, o primeiro senhor, que é o senhor que todo mundo aqui nesse mundo, na maioria, serve, que é o diabo. É o mundo, é o pecado. Muitas pessoas se tornam servos e são servas do diabo, é servas do pecado, é servos deste mundo. Enquanto para você se tornar servo do Senhor Jesus Cristo, você tem que ser libertado por Ele. A libertação tem que acontecer na sua vida. Se o Senhor Jesus não te libertar, você não vai sair desse mundo, nunca. Mas olha que boa notícia, Jesus ele não escolhe quem ele vai libertar, mas ele liberta todos aqueles que são sinceros e querem a libertação até. Não basta você falar assim: então quer dizer então que eu tenho que esperar de braço cruzado que Jesus vai me escolher? Será que ele vai me escolher mesmo? Será que eu posso? Será que eu tenho dignidade? Muitas pessoas falam assim: sabe, é que eu não tenho dignidade para orar. Eu não sou digno de falar com Deus, eu não sou digno nem de citar o nome de Jesus. Rapaz, se a gente fosse digno de algo, presta atenção, se a gente fosse digno de alguma coisa, a gente nem estaria no pecado, porque para você ser digno de falar com Deus, que a gente não é digno mesmo. Se a gente fosse digno de alguma coisa de Deus, a gente nem pecado teria. Porque Deus é santo, né? Não tem como a gente ter dignidade de Deus se a gente não é santo. Não é puro, não é limpo igual a Deus. E não é possível a gente ser limpo igual a Deus, porque o pecado, ele sempre está corroendo a gente. Não importa se você é pastor, se você serve a Deus há não importa quantos anos, mas você sempre vai pecar de alguma forma. A diferença daquele que é servo de Deus, daquele que tem o Espírito Santo, e daquele que é do mundo, é que aquele que tem o Espírito Santo, ele pode pecar. Ele vai pecar sim, com certeza. Eu peco. Eu reconheço que eu tenho a presença de Deus, mas eu peco também. Eu às vezes falo palavras que não deveria falar, eu solto palavras que não deveriam ser ditas, faço coisas que não deveriam ser feitas. Isso um servo de Deus faz. Mas sabe a diferença? É que a gente não vai mais falar aquilo, a gente não vai usar aquelas palavras da mesma forma. A gente não vai fazer aquilo que a gente reconhece que é errado.
E olha que legal, o Espírito Santo ele convence, ele fala o que é errado e o que é bom pra gente. Se eu falo alguma coisa errada, por exemplo, eu vou lá e ofendo alguém. Eu acabo ofendendo alguém. Eu não acho que é uma ofensa, mas é uma ofensa. Acabei ofendendo a pessoa e o Espírito Santo sabe que isso é uma ofensa. Ele vai lá e coloca na minha mente assim, olha, isso aí é errado. Você tá, né, xingando a pessoa, você tá ofendendo ela. Essa palavra não é boa para um cristão, para você que é meu filho. Às vezes uma palavra que a gente solta, a gente não sabia que era algo errado de falar. A gente não sabia. Mas Deus nos mostra de alguma forma que aquilo é errado. Então o Espírito Santo ele convence aqueles que são dele a fazer o certo. Ele mostra o que é certo e o que é errado diante da gente. Então quem tem o Espírito Santo tem um privilégio, ele tem um benefício. Né? Ele tem um privilégio incrível. Porque a gente tem um radar dentro da gente. A gente tem um radar que nos sinaliza o que é correto e o que é errado. O que é bom e o que é ruim nesse mundo. E Deus vai nos guiando, o Espírito Santo vai nos guiando. Mas aqueles que são do mundo, aqueles que se fazem filhos do diabo, porque muitos são filhos do diabo através do pecado, eles não têm esse radar, porque eles estão no pecado, eles estão no erro. Então esse radar que é o Espírito Santo não está na vida deles. Não está. Então a diferença entre aquele que é de Deus e aquele que não é de Deus é essa, né? O Espírito Santo são os seus frutos. Então, para você ter renascimento espiritual, que significa você ser transformado por Deus, você se converter ao Senhor Jesus Cristo, é você ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus tem que te libertar. Se o Senhor Jesus não te libertar, você não vai ser liberto. Se Ele não te libertar, você não vai ser liberto das algemas do pecado. Você não vai ser liberto das algemas do inferno, do diabo. Mas você mesmo em si, você não pode abrir esse cadeado que está no seu braço, essa algema que está no seu braço. Só o Espírito Santo, só o Senhor Jesus pode fazer isso. E como que eu faço para Ele fazer isso, para Ele me libertar? E eu ser dele. Você tem que entregar a sua vida, você tem que entregar esse pecado. Você tem que entregar esse pecado nas mãos dele. Prometer assim para Deus, meu Deus, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas sem a tua ajuda, se o Senhor não me libertar, não vai adiantar de nada. E é verdade. Porque se Jesus não nos libertar, mas a gente querer parar, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A gente usando o mesmo exemplo de uma algema. Se você querer, você vai querer que a algema saia da sua mão, mas se a chave não tiver com você, ela não vai sair, ela não vai ouvir você. Você fala assim, algema, sai da minha mão. Ela fala, então tá bom, vou sair. Não. Ela não vai sair da sua mão assim automaticamente, não. Precisa de uma chave. É a mesma coisa né, espiritualmente. Você mesmo em si, se você querer, mas Jesus não te libertar, não tem como. Mas Ele te liberta. Se você querer de fato, ser sincero e querer mudar de vida, Ele vai te transformar. Não vai ser tão instantâneo, você sabe? Não vai ser da noite pro dia. Mas de pouco em pouco você vai acompanhar essa transformação que Jesus vai fazer na sua vida. Comigo foi a mesma coisa. E com você vai ser com toda fé, com toda certeza assim. Então, se o Espírito Santo estiver em você, estiver dentro de você, no seu coração, Ele vai te fazer filho dele. Você vai ver essa mudança, essa transformação que o próprio Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus Cristo vai fazer na sua vida. É incrível. É incrível, você tem que ter. Porque é uma alegria, você não depende da felicidade desse mundo. Você não depende da felicidade das coisas daqui. Porque você reconhece que as coisas desse mundo são passageiras. Então não importa nada desse mundo, nada que é terreno importa. Mas o que importa é que vai ter na eternidade. E é o que o Senhor Jesus, é o que o Espírito Santo nos oferece. É maravilhoso. Só quem tem o Espírito Santo, só quem é liberto pelo Senhor Jesus, sabe muito bem como é isso. Eu te convido, meu amigo e minha amiga, a ser liberto por Ele. Você não precisa pagar nada. Você não precisa pagar nada, você não precisa dar o seu dinheiro para isso, não. Jesus vai te libertar gratuitamente, é pela graça. Pela graça sois salvos. E é pela graça que Jesus vai te libertar, vai transformar a sua vida. Convido você a isso, como Jesus te convida também. A se libertar desse pecado que tem te atormentado, que tem te escravizado. Muitas pessoas não querem falar, mas acham que o pecado é prazeroso. Mas elas sabem muito bem o que aquilo tem escravizado elas. Quer um exemplo? Muitas pessoas são viciadas no cigarro. Você não pode se libertar do cigarro se você querer, não. Se você querer, eu vou parar de fumar cigarro agora. Não. Porque quem é viciado no cigarro não consegue parar de fumar. Claro, você já percebeu isso? Tenta ficar aí 1 mês sem fumar. Tenta ficar aí 1 mês, 2 meses sem fumar. Você não vai querer. Acho que menos de 2, 3 dias ou menos ainda, né?
você vai voltar a fumar de volta, você não vai conseguir cumprir isso, esse desafio. Porque você não é liberto. Você não é liberto. Na sua imaginação você pode pensar assim, olha, eu não vou mais beber, eu não vou mais assistir pornografia, eu não vou mais fumar, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais trair meu cônjuge. Você, na sua cabeça, você acha que você pode. Mas sem a ajuda de Jesus a gente não pode nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então você não pode querer vencer alguma coisa na força do teu braço, não. Você não consegue fazer isso. Por exemplo, se você é viciado na pornografia mesmo, como eu citei aqui como exemplo, você tá lá naqueles sites, mas você vê que aquilo tá fazendo mal porque faz. A pornografia faz mal ao cérebro humano. Aí você fala assim, olha, além de você saber que aquilo faz mal pra sua saúde mental, além disso, você também sabe que ela faz mal pra sua saúde espiritual e tá condenando a sua alma pro inferno, você vai querer assim, ai, meu Deus, eu vou parar, chega, eu não vou mais fazer isso. Mas você não vai pedir ajuda ao Senhor Jesus. Você acha que só você desligar aquilo e pronto. Não, sabe por que você não consegue? É porque é um vício. É um vício. O vício escraviza, o vício, ele prende o ser humano. Então você não vai conseguir sair desse vício, não importa, você pode ter qualquer vício. Você não vai sair desse vício por conta própria, não. Você nunca vai conseguir sair desse vício por conta própria. Você sempre vai querer, você vai depender de medicamentos, você vai depender disso, daquilo outro. Você nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Mas medicamentos te ajudam? Te ajudam, eles ajudam. Mas eles não te libertam de vez. Eles não tiram o vício de vez de você. Mas Jesus sim. Jesus ele liberta você não só disso, mas de tudo. De tudo que está dentro de você aí. Te liberta do ódio, da depressão, da angústia, da tristeza, de tudo. Ele é maravilhoso. Então, dependa somente dele. Coloca a sua dependência, ele coloca a sua dependência no Espírito Santo, no Senhor Jesus Cristo, e ele fará grandes coisas na sua vida. É um convite espiritual, um convite divino também para você, e você vai ver os resultados. Você vai lembrar desse vídeo e você vai lembrar o que Deus agora está te convidando. O que ele vai fazer na sua vida. Ah, você tem que aceitar esse desafio. Você aceita esse desafio de mudar, de ser transformado? Ele vai transformar a sua vida, ele vai mudar a sua vida. Eu confio em você, meu amigo. E o Espírito Santo também espera em você. Mas você tem que se depender dele. Não queira depender da sua própria força, porque infelizmente a gente é fraco. Nós seres humanos não conseguimos. A carne é fraca. Então por isso que a gente não consegue confiar na gente mesmo. A gente não consegue depender da gente mesmo. Então a gente tem que depender daquele que está acima de nós. Que é nada mais nada menos que o próprio Deus. Dependa dele e ele vai te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembre-se da palavra. Se o Senhor Jesus te libertar, você vai ser livre de fato e de verdade. João 8, versículo 36. Lembre-se. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo.